Daniel, capítulo 1. Não vou ler todo o capítulo, mas vou comentar algumas ideias que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. E a palavra do Senhor está lá no capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel, bem conhecido, mas o Senhor diz que a palavra dele se renova todos os dias no nosso coração. Que, assim como já foi dito, que nós sejamos renovados e consagrados todos os nossos dias, através daquilo que nós fazemos do nosso melhor para Deus. E diz, e Daniel, versículo 8, assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse ao chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. Amém? Bom, o versículo vai contar, né, do reinado de Nabucodonosor, que ele assume a Babilônia, e ele vai querer, através do chefe Aspenaz, jovens, filhos de Israel, que seja da linhagem real e dos nobres, né, para que pudesse conviver com ele no seu reinado. E aí, o que eu acho interessante é que ele pedem jovens da linhagem real, dos nobres e filhos de Israel. E aí a gente começa a ver o propósito de Deus na vida desses jovens que ali chegaram para viver aquele momento ali naquele reinado de Nabucodonosor. Começa um propósito de Deus na vida daqueles 4 jovens, especificadamente na vida de Daniel. E eunucos, ele vai escolher, eu olhando aqui a palavra eunucos, vai dizer que eram pessoas estéreis, impotentes, fracas, inúteis. Então, ele escolhe o chefe deles para escolher esses jovens, conforme foi dito. Quais seriam as características desses jovens que o rei queria, o rei Nabucodonosor? Ele diz, jovens que não houvesse defeito algum, fosse formoso de aparência e instruído em toda a sabedoria. Então, ele começa a dizer que tipo de jovem ele queria para aquele reino, né? Sábio em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver naquele palácio. Porque para esses jovens que fossem escolhidos, eles seriam ensinados as letras e a língua dos caldeus. Ora, nós temos aí um povo de Deus que estava sendo levado, né, que estava sendo escolhido para viver uma cultura diferente. Só que ali Deus já tinha um propósito naquela história. Como tem propósito na minha vida e na vida de cada um do irmão, quando a gente se vê em situações estranhas ao nosso entendimento, né? E o rei, a primeira coisa que vai fazer é determinar o que é que eles vão comer. Ora, comer aquilo que o rei comia, o melhor daquele lugar. Não era uma comida qualquer, era a comida que era servida ao rei. Vai dizer assim, que era a porção de manjar do rei, do vinho que ele bebia
e que assim fosse dado para esses jovens 3 anos com esse alimento. Para que, no fim desses 3 anos, eles pudessem se apresentar ao rei, né? E assim poder ser ensinado a cultura do povo caldeu. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos vai fazer a segunda mudança, primeiro alimento, né? Que às vezes as pessoas querem mudar a gente. Às vezes nós estamos em certos ambientes e as pessoas querem mudar o nosso jeito de ser. Como é comum nós crentes sermos minoria onde nós estamos, muitas vezes, até pelo cotidiano, a gente às vezes se pega falando ou agindo como eles. E é necessário que a gente esteja atenta a isso. Somos, às vezes, minorias, mas podemos ter o poder da graça de Deus ali no meio daquele povo, né? E ele vai dizer assim, que além da comida, ainda queria mudar o nome daqueles jovens, né? Bom, às vezes a gente também recebe outros nomes, outras características, depende de como nós estamos. Não era o caso deles aqui. Eles mudaram o nome do jovem, mas no meio que nós estamos, a depender de como nós somos vistos, as pessoas, elas nos taxam. Elas colocam nomes, não muitas vezes na nossa frente, mas por trás, a gente às vezes termina ouvindo. Bem que fulano disse assim, 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 assado, que você é isso. Diante daquilo que nós estamos vivendo, né? Diante daquela relação, daquilo que nós estamos demonstrando como crentes, né? Só que no capítulo 8 vai dizer que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com aquela porção, com aquela comida que vinha do rei. Então a palavra assentou me chamou a atenção, quer dizer, no seu coração, Deus falou ao coração de Daniel. E é assim que Deus fala conosco todos os dias, ao nosso coração. Quando Deus não envia um profeta de verdade, que tem profeta também de todo jeito, Deus fala todos os dias ao nosso coração. Só precisa a gente estar atento. Além da palavra que nós lemos, Deus fala e nos dá decisões. Eu senti isso, eu senti aquilo. Eu tive como é que a gente chama? Uma impressão, né? Isso não é impressão, não. É convicção de Deus falando com você em relação a alguma coisa, né? Estou sentindo isso de Deus. Isso é Deus falar. Foi o que Deus fez aqui com Daniel. Ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia e nem tampouco com o manjar que ele comia. E ele pediu ao chefe que não concedesse aquilo a ele, né? E Deus vai dar a Daniel a graça, diz lá no capítulo 9, a misericórdia diante daquele chefe. E o que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor nas nossas vidas todos os dias? Era um dia comum para Daniel, mas aqueles 3 amigos. Mas Deus estava dando naquele dia comum e diferenciado a misericórdia dele na vida deles, né? E é assim que nós devemos ver o Deus, como um Deus misericordioso todos os dias no nosso caminhar. E o chefe vai dizer que tinha medo do Senhor, né? De tirar ele do trabalho dele, vamos supor. Ora, aí a questão, qual é o poder que teria Daniel naquele momento de fazer uma proposta e ser aceita diante de um homem que era empregado pelo rei, que era íntimo do rei, porque naquele momento o chefe era íntimo do rei, que ele cumpria exatamente tudo que o rei pedia para ele, né? Mas Daniel vai se mostrar diferente. Daniel vai se mostrar diferente e vai, através da vida que ele tinha com Deus, convencer aquele homem que não servisse aquele manjar. Porém, naqueles 10 dias, como eles tinham combinado, eles o viriam diferente, fortes, com boa aparência, não estaria, vamos dizer assim, fracos, pelo simples fato de Daniel pedir apenas legumes e água, porque ele não queria se contaminar com o que vinha do rei Nabucodonosor. E não só era só isso, estava vindo mais coisas por aí. Então ele vai dizer a Daniel, ao dispenseiro que chefe aos eunucos com convicção,
que vai fazer a experiência dos 10 dias com ele. E caso não desse certo, ele vai dialogar, ele poderia fazer o que ele bem quisesse como servo, mas Deus foi tão grande que a convicção de Daniel não deixou que naqueles 10 dias eles fossem prejudicados. A convicção de Daniel levou aquele homem de outra cultura a acreditar no que viu durante os 10 dias em que eles serviram somente água e legumes, conforme ele tinha pedido. E a pergunta: será se as pessoas a quem nós convivemos também, né, acreditariam ou acreditam nas propostas que nós fazemos? O que Daniel encontrou ali foi uma estratégia para resolver o problema dele. Mas aos olhos de Deus, né, ele vai fazer essa proposta, ele arranja essa estratégia e Deus concede, como concede a mim e a você, quando nós arranjamos estratégia para fugir das coisas do mundo e não sair da presença do Senhor. Cada vez que nós arranjarmos as nossas estratégias, que é a oração, que é o louvor, que é a leitura da palavra, para sair dos manjares que o mundo dá para a gente, Deus não nos abandonará. A estratégia naquele momento ali foi não comer daquilo, mas a nossa estratégia hoje, para sair da cilada do inimigo, é viver em avivamento com o Senhor, como Daniel estava. Não só Daniel, mas os outros também, né? Quando eu falo de avivamento, ou a gente estudando esses dias, eu não estou falando de gritos, de cair, daquela coisa momentânea, não. Avivamento diário era a vida de Daniel. É assim que deve ser a nossa vida, avivada diariamente. O fato de eu estar gritando, pulando ou fazendo isso, não quer dizer que eu estou avivada ali. Pode ser um avivamento momentâneo. Mas Daniel tinha um avivamento constante com Deus, a ponto dele conceder e não deixar a estratégia de Daniel serem frustradas. Né? E nesse momento, nós vamos ver que ele experimenta a fidelidade de Deus quando o dispenseiro, né, aquele que cuida da dispensa, que cuida da alimentação, que é provavelmente íntimo da Nabucodonosor, consegue liberar durante todos os 3 anos, vamos dizer assim, apenas o que Daniel queria: água e legumes. Porque viu graça na fala de Daniel, no modo de Daniel, na convivência de Daniel, né? Provavelmente ter visto como Daniel se relacionava com os outros. E dessa sorte, né, ele vai tirar a manjada do vinho e dar somente legumes, diz lá no versículo 16. E esses 4 jovens realmente vai se dar o conhecimento de inteligência, conhecimento de letra, de sabedoria, mas a palavra vai dizer que a Daniel, ele deu entendimento de visão e sonho. Porque nós somos diferentes. Às vezes a gente está em 10 crentes, mas sempre tem um mais avivado, que a gente pede mais oração. Assim viu, né? Não somos iguais, bem verdade, que Daniel era diferente dos outros 3 que estavam com ele, com os companheiros dele. E, diante disso, eles foram apresentados ao rei. O rei falou, né, com eles e viu em Daniel 10 vezes mais, diz a palavra, do que o que ele tinha no reinado dele, que era astrólogos e magos. 10 vezes mais de sabedoria, de conhecimento, de entendimento.
Aí eu entendo que começa ali o grande propósito de Deus. Fez além do que o próprio rei Nabucodonosor queria, né? Então ele vai olhar para ele e ver que os astrólogos e também, como é que eu digo, os magos não tinham o conhecimento que Daniel tinha. Aí a gente volta lá para aquele versículo diz, além do que pedia ou pensava. Além do que o próprio rei pedia ou pensava, Deus vai colocar aos olhos dele, né, homens, com todo o diferencial, pelo simples fato deles servirem ao nosso Deus. Né? E assim, eu vejo intimidade. O que é que eu percebo no versículo? Intimidade com Deus, né? A misericórdia de Deus, que é o que nos sustenta todos os dias. Diálogo, convencimento, convicção na pessoa de Daniel e nos demais companheiros, né? E vejo também que as pessoas podem ver em nós, assim como vê em Daniel, crentes diferenciados. Não só no falar, mas em todos os sentidos. E eu fico pensando que se nós tivéssemos mais intimidade com Deus em relação à palavra, a louvor, à oração, nós venceríamos todas as nossas dificuldades. Vamos dizer assim, com mais rapidez. Aí hoje eu fiquei pensando, e o que é que contamina realmente hoje o povo de Deus? O que é que contamina hoje o povo de Deus? No meu ver, hoje nós estamos sendo como enganados. Não por falta de conhecimento da palavra, que nós temos conhecimento da palavra. É desobediência mesmo. Primeira coisa, pelas redes sociais. Nós perdemos tanto tempo nas redes sociais. E se nós ganhássemos esse tempo em oração, louvor e palavra? Ficamos tanto tempo consumido pelas redes sociais que às vezes estamos em rodadas dentro de casa, com os filhos, e não é só com filho, não, com genros, nora, esposo, com todos envolvidos, todos no mesmo ambiente, mas focado em TikTok, em Zap, em isso ou em aquilo, perdendo tempo, podendo ganhar tempo com as coisas de Deus. Às vezes chega as visitas para a gente e a gente conversa 2 minutos e o olho no celular. Conversa, responde sim, licença, deixa eu responder isso aqui, ou deixa eu olhar isso aqui. Então, eu acho que isso é o que contamina a gente hoje. Não é só o filho, não. É a família toda está sendo contaminada. E essa visão que a gente tem, e essa preocupação que a gente tem com redes sociais, é que tem nos tirado da presença de Deus. Eu acho que nós perdemos muito tempo, muito tempo. Eu digo assim porque eu falo por mim, a palavra primeiro chega para mim para chegar para o outro. Então, as famílias estão sendo destruídas. A mesa do café, ao invés de oração, celular à mesa. Uma colher na boca, um olho no celular. Né? A gente já fez tanto estudo lindo sobre a mesa, né, aqui no grupo. Por que não colocar isso em prática, né? Deixa que o celular tome, primeiramente, o lugar de Deus na hora das refeições. Isso, para mim, é o que contamina, né? E a fidelidade de Deus com aqueles homens foram tão grandes que lá na frente, no decorrer de toda a história de Daniel, porque eu estou lendo o livro de Daniel, a gente vai ver que o rei Dário vai dizer, não, eu vou fazer um edito
para que todo o meu povo creia nesse Deus de Daniel. Isso porque Daniel vai perceber, vai, além do conhecimento que ele tinha, ele vai pedir aos amigos, se eu não me engano, lá em Daniel 6, que orem para que Deus revele a ele o sonho que o rei tem, para que Daniel não seja desmoralizado. Então a gente vê companheirismo deles. Apesar de Daniel se sobressair, mas ele precisa da oração do outro, do próximo, para que Deus se revelasse nele também, assim como nós precisamos da oração do outro. E eles oram, diz a palavra do Senhor que eles oram, né? E Deus concede a ele a revelação dos sonhos. E lá na frente é decretado para o povo, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 6, ele diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. Olha o propósito que era: levar para aquele rei que existia um rei maior sobre os céus e a terra. E que não se pode destruir o seu domínio até o fim. Esse Deus livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Prosperou espiritualmente, porque pôde cumprir o propósito dele, cumprir o propósito de Deus na vida dele, mostrando para aqueles reis que não existe rei maior do que o nosso Deus. Que nós possamos a cada dia, assim como Daniel está consagrando a nossa vida em avivamento, em oração, para que as pessoas possam ver em nós um coração crente, e que a nossa face, o nosso rosto, transborde a alegria de servir ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Porque era uma prova que ele estava passando, mas ele não negou, nem desistiu e nem desacreditou do Deus que ele servia, a ponto de emudecer e de fazer calar, e de não ouvir nenhum bramido de leões, para que ele fosse tragado. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a viver isso nas nossas vidas todos os dias. E que cada dia a gente haja como se fosse o último das nossas vidas, né? E sabendo que nós podemos continuar caminhando como Daniel caminhou, se apoiando na oração dos justos, para chegarmos até a salvação. E eu assim agradeço a oportunidade.